Olá, olá pessoal, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao Instagram do curso Sejures. Eu sou o professor Fagner Sandes, sou professor de Constitucional e Processo do Trabalho do Sejures. Muitos de vocês eu já tive o prazer de conhecer e outros conhecerei agora. Então, enquanto nossos colegas vão entrando na nossa live de hoje, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Ó, coraçõezinhos queridos são sempre muito bem-vindos, então por favor, dedo na tela, façam o coração subir, porque hoje nós vamos bombar com os temas de direito constitucional que eu selecionei, porque são temas que são exigidos em qualquer concurso público. Organização do Estado está em qualquer concurso público, está no TJ, está na Polícia Civil, está na PRF, está nos tribunais em geral. Então sempre tem organização do Estado. E aí é claro que a gente não pode falar de organização do Estado, entrar lá no artigo 18 da Constituição Federal. A propósito, peguem as suas constituições, porque hoje você vai fazer o que você nunca fez, fazer as anotações, risca para cá, risca para lá, vide para aqui, veja ali. É importante para que você tenha toda essa sistemática do que nós vamos abordar dentro da organização do Estado. Claro que a minha intenção é que você internalize todas essas informações, que você já saia da nossa live com tudo dado. Porém, se por acaso acontecer de você não guardar uma determinada informação, você vai ter o seu material aí de revisão. Então, Constituição na mão, caneta e papel na mão e vamos começar a nossa live de hoje. Olha quem está presente, meu grande pequeno amigo Arthur Damasceno, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Aquele quem, quando eu tenho dúvida, eu passo a mão no telefone. Arthur, situação essa. Então, ó, professor Arthur, obrigado pela sua presença, amigo. É um prazer enorme ter você aqui. Sei que você não vai ficar muito tempo, que você tem seus afazeres, mas só comparecer e prestigiar, eu já fiquei muito grato, tá bom? Queridos, então vamos lá, vamos começar nosso trabalho? Primeiro, nós temos que entender que o nosso Estado, a forma de Estado que nós adotamos é uma forma composta. Nosso Estado ele é composto. Por isso, vocês já sabem, e se não sabe, agora vai lá no artigo 1º da Constituição Federal, dá uma olhada logo no caput e vê se ele não está dizendo assim, a República Federativa do Brasil. Não precisamos nem avançar. Vamos parar nesse momento, aqui nessa primeira parte. Ok? A República Federativa do Brasil. Então veja, já anota aí no seu caderno, sublinha, federativa, forma de Estado. O nosso país adota como forma de Estado a federação, ou para outros, pacto federativo. É um princípio, portanto, federativo, o que decorre de um movimento federalista, ou federalismo. Enfim, são várias nomenclaturas, de várias, evidentemente, nuances, mas o que importa, que eu quero que você guarde para você gabaritar na sua prova, é que nós, a República Federativa do Brasil, tem como forma de Estado a federação. Muito bem, mas o que isso significa, propriamente dito? Olha quem está aí presente, Eliette Nunes, nossa coordenadora. Eliette, ó, um grande abraço e ó, um beijão, saudade de todos. Gente, só um parênteses. Eu tô morrendo de saudade das aulas presenciais. Chegar no Sejures com aquelas salas lotadas, bombando, né? E a gente com um monte de informações ali, ó, passando e todo mundo atento, prestando atenção, guardando informações e gabaritando, porque a vaga é sua. Então, ó, vamos junto nessa, ok? Contem comigo, quem ainda não tá no meu Instagram, fica à vontade, pode adicionar, fica bem à vontade, aproveita as dicas lá, tá? Então vamos lá. Vamos voltar pro nosso raciocínio. Artigo 1º. Ele já dá, às claras a nossa forma de Estado. Nós passamos até essa forma de Estado, você que vai fazer prova, por exemplo, do Tribunal de Justiça, SEBRASP, CESP, às vezes, o CESP, a depender da prova, na lista, por exemplo, ele aprofunda um pouco determinados temas. E aí, por que isso é importante saber? A nossa federação, diferentemente da primeira federação mundial, que foi a Federação dos Estados Unidos da América, lá se deflagrou todo esse processo de federalismo, ok? A nossa federação aqui, ela surge de um movimento diferente. Lá foi uma agregação, ok? Das 13 colônias que conseguiram a independência
Claro que eu não vou ficar aqui falando de história. E aí eles se reuniram, tiveram primeiro um pacto de confederação, não deu certo, né? Artigos de confederação, não deu certo. Aí depois resolveram, portanto, né, fazer a federação. O que isso significa? Veja, o movimento aqui foi de agregação. Eles, portanto, se uniram. Aqueles estados que tinham soberania abdicaram, abriram mão de suas soberanias e passaram a ter autonomia. Então a soberania passou a ser do Estado federativo, ok? De todos eles unidos, enquanto que cada um daqueles entes internos passaram a ter autonomia. Fagner, é muito similar ao que acontece no Brasil. Sim, nós pegamos um pouco emprestado o modelo federativo norte-americano. Nós não temos o modelo federativo norte-americano. Não se enganem. O nosso modelo federativo, ele parte de algumas premissas do modelo norte-americano, mas nós temos as nossas particularidades. Por isso que muitos doutrinadores, e eu comungo deste mesmo pensamento, dizem que a nossa federação é uma federação assimétrica, não é simétrica, ela é assimétrica. Por quê? Há sim uma guarda maior de atribuições e competências para o ente federativo central, que é a União, e para os periféricos e locais, estados e municípios, uma distribuição menor de atribuições de competências. Isso a gente consegue perceber de uma forma que salta aos olhos com a leitura a partir do artigo 21 da Constituição Federal. 21, 22, 23, 24 e 30, sem prejuízo lá da análise também da ordem tributária, que vai fazer um esmiuçar dessa distribuição de competências no plano tributário. O que nós vamos analisar aqui? Eu quero para vocês que a federação, tá? Ela teve um movimento diferente do que aconteceu nos Estados Unidos da América. O nosso movimento aqui foi um movimento centrífugo, ok? De dentro para fora. Enquanto lá foi um movimento centrípeto, ou seja, por agregação, de fora para dentro. Eles eram soberanos, se uniram, abriram mão da soberania, ficaram com autonomia e deixaram a soberania com o ente federal, com os Estados Unidos da América. Aqui não. Nós começamos sendo um Estado unitário, ok? Nós começamos sendo um Estado unitário. Aí, com a proclamação da República, lá com o decreto número 1, no decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, se você tiver curiosidade, dá uma olhada, nós tivemos, além da instauração da República, também a Federação instituída. E aí, portanto, as antigas províncias passaram a ser denominadas de estados, passaram a ter autonomia, o que até então não tinham. Vocês estão entendendo? Coraçãozinho até aí, gente. Coraçãozinho, por favor, se vocês estão entendendo tudo que eu estou falando até o momento. Se não tiver, coloca aí a sua dúvida para que ela seja sanada nesta live. Não deixe para amanhã. Claro, acredito eu que o Sejures deixará a live salva aí por 24 horas, né, para que você possa assistir e depois tirar eventual dúvida. Muito bem, estou vendo o coraçõezinho subindo. Então vamos lá. Volte aqui ao raciocínio. Estamos falando que a nossa forma de Estado é a federativa, adotamos a federação, é um pacto federativo, federalismo ou federação, ok? Simplesmente. Que nosso movimento aqui foi um movimento centrífugo, foi de dentro para fora, a autonomia foi concedida, ela não foi conquistada. Isso se deu com, né, o dia da proclamação da República, com o decreto número 1, de 15 de novembro de 1889, e até hoje nós adotamos como forma de Estado a federação. Disse também que a nossa federação ela é assimétrica, porque ela não guarda uma relação de igualdade com o que ocorre nos Estados Unidos da América. E aí muito se explica por que aqui os nossos estados não têm total liberdade para atuar impondo, por exemplo, pena de morte para determinados crimes. Lá você sabe que tem estados que adotam e outros estados que não adotam. Por quê? É exatamente a própria essência do modelo federativo de lá que justifica essa autonomia dos entes
federativos que compõem os Estados Unidos da América. Aqui não, lembra? A nossa federação ela é assimétrica, então eu guardo uma relação muito maior de atribuições para o ente federativo central e menores para os entes periféricos. Mas isso não quer dizer que nós possamos ter a instituição de pena de morte até mesmo através do Poder Legislativo Federal. É vedado. Nós sabemos que a regra é a vedação à pena de morte. A Constituição é clara. Ela diz: não será admitida pena de morte, salvo no caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 e 19. Então veja, você que vai fazer a prova do CESP, Sebrasp, pegadinha, ó, que cai assim, queridos, ao monte. Raquel presente, chefe, um beijo. Então veja, cai aos montes assim, ó, essa pegadinha. Qual? É admitida no Brasil a pena de morte? É, mas como exceção. Agora, se falar é vedada no Brasil a aplicação de pena de morte, tá errado. Agora, eu tenho que saber interpretar. Então, no Brasil, admite-se a aplicação de pena de morte? Eu tenho que pensar, admite-se, é possível, não é uma regra, mas é, obviamente, prevista no texto constitucional de uma maneira excepcional. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar uma questão na hora da prova. Mas nós não estamos falando aqui de penas. Estamos falando de organização do Estado. E uma outra questão que eu quero trazer para vocês é a seguinte: já vimos, então, algumas características. Uma outra característica é: não existe o direito de separação ou direito de secessão. Uma federação não admite o direito de secessão, de separação. Confirma comigo, lá no artigo 1º da Constituição Federal, se não diz assim: a República Federativa do Brasil é formada pela União. Eu estou cortando uma parte do artigo 1º, só para ir direto no foco. Pela união indissolúvel. Vê se não está aí, união indissolúvel. Sublinha, envolve isso, puxa uma setinha e coloca assim: vínculo de indissolubilidade ou vedação ao direito de separação. Fagner, então você está dizendo que em hipótese nenhuma seria possível, por exemplo, que o Estado de São Paulo, através de um movimento separatista, quisesse, portanto, sair da República Federativa do Brasil e formar um Estado soberano? Exatamente isso. É isso que eu estou dizendo com todas as letras, sem tirar ou pôr nenhuma vírgula. Então vamos imaginar, o Estado de São Paulo entende que é o provedor da República Federativa do Brasil e que ele pode, portanto, ter a sua manutenção sozinha, não depende, portanto, dos outros entes federativos. E ele lança a mão, portanto, de um movimento separatista: não vou mais fazer parte da República Federativa do Brasil, ok? A pergunta é: existe alguma providência que pode ser adotada, inclusive de ofício, pelo presidente da República, para impedir este procedimento totalmente indecoroso quanto à união indissolúvel que nós temos dentro do modelo que nós adotamos como forma de Estado? Sim, é a intervenção federal, conforme prevê o artigo 34, inciso 1º da Constituição. Veja, cuidado, muito cuidado que eu vou dizer. A intervenção é uma medida excepcional, não é regra, porque a regra é que os entes exerçam as suas autonomias, autonomia política, legislativa, governamental, ok? Administrativa. Essa é a regra, a autonomia. No entanto, nós sabemos que o artigo 1º, ele diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. E um destaque interessante é que esse união, essa palavra união, que está aí no artigo 1º, não é união com letra maiúscula. Eu sei, você vai falar: Fagner, mas tem uma controvérsia doutrinária. Concordo que há uma controvérsia. Há doutrinadores de renome, grandes e sapientes juristas, que entendem que a união aí, ainda que esteja em letra maiúscula, é a União Federal. Mas vejam, eu vou dar uma outra explicação. E aí, claro, né, dá para você perceber de forma tranquila que a união aí não é a União Federal, ok?
E vamos pensar, ela diz a união indissolúvel. União indissolúvel é a reunião de todos eles. A reunião de todos os entes federativos é indissolúvel, então não se admite a dissolubilidade desse vínculo, dessa união, dessa agregação de entes federativos. Por isso que, para mim, fica muito mais fácil entender a união aí no fator de agregar, e não a união como um ente propriamente dito. Para ficar mais robusta ainda, a minha tese, a minha assertiva, eu vou pedir uma gentileza. Vá ao artigo 18 da Constituição Federal. Vá ao artigo 18. O artigo 18 ele diz, com toda a clareza necessária, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União com letra maiúscula, os estados com letra maiúscula, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Meus caros amigos, meus caros alunos, brilhantes e futuros servidores públicos, aqueles que ainda não são. Para mim fica claro que a união do artigo 1º é a junção, enquanto que a união do artigo 18, de fato, reveste-se ali de um ente federativo, que é exatamente o ente central. Tudo bem? Então esse é um ponto importante. E aí, voltando ao nosso raciocínio anterior, estávamos dizendo o seguinte, retome o raciocínio. É possível que o Estado de São Paulo, no movimento separatista, isso já aconteceu no Brasil, hein? Farroupilhas, lembram? História. História importante. Mas vamos para algo mais recente. Vamos, hipoteticamente, criar uma situação. Agora, na República Federativa do Brasil, o Estado de São Paulo resolve sair do país. Vai ficar aquele vazio lá no que é o mapa do Brasil. A minha pergunta é possível? Já sabemos que não. E aí o presidente da República pode, então, com fundamento no artigo 34, excepcionalmente, lembrando que é uma exceção, promover a intervenção federal. Sabido é que a União não intervirá nos estados e os estados também não intervirão nos seus municípios. E a União também não pode intervir em municípios situados em territórios federais, salvo excepcionalmente. Artigos 34 e 35 da Constituição Federal. Isso é muito importante, queridos, porque quando nós falamos que haverá intervenção da União no Estado de São Paulo, no nosso caso hipotético, veja que o inciso 1º, ele diz de uma forma muito evidente, para manter a integridade nacional, para manter a integridade do território nacional. Então é muito claro, para mim, é muito cristalino que a ideia da intervenção ali é exatamente para afastar o movimento separatista que afronta o artigo 1º da Constituição Federal, que diz que o nosso vínculo federativo ele é indissolúvel, ele não pode se dissolver, nem no todo, nem em parte. E ademais, guarde o seguinte, a federação ela é formada através de um pacto. E qual é o nome desse pacto? Constituição Federal. No nosso caso, Constituição da República Federativa do Brasil. Você sabe que uma vez, lá atrás, considerando aí todo o histórico do nosso constitucionalismo, nós já tivemos a Constituição dos Estados Unidos do Brasil? Ah, pois é, já tivemos. Mas isso não é matéria nossa agora. Depois, numa outra aula, a gente fala do histórico do nosso constitucionalismo, começando lá com as ordenações, depois para a independência, e aí com a Constituição Imperial de 1824, e depois vamos evoluindo, até chegar de 1988. Mas por hora, eu quero só que você perceba, e é importante que você guarde isso, tá? Que a nossa federação, ela não é igual à Federação Norte-Americana. Inclusive, tem mais uma informação adicional que eu acho que é importante você guardar, e isso já caiu em prova do CESP, hein? Já caiu em prova do CESP. 4 temas aqui que eu já abordei, já caíram e caem com frequência, e mais esse. Qual é? A Federação Brasileira. Ela é esquisita, ela é estranha. Ela é chamada pelo ilustríssimo constitucionalista, mestre de todos nós, professor José Afonso da Silva,
como federação anômala. Uma federação anômala, estranha, esquisita. Por quê? Porque ela inclui os municípios como entes federativos. Não sou eu que digo, é a Constituição. Artigo 1º, combinado com o artigo 18 da Constituição Federal. Então, os municípios também fazem parte do nosso modelo federativo. Fagner, mas isso é atípico. Concordo. Mas a Constituição o trata como ente federativo? Sim. Então, numa prova de concurso público, meus amigos, por mais que seja estranho responder isso, por mais que seja totalmente heterodoxo responder isso, é fatalmente, sim, um ente federativo, o município, porque ele está, de modo expresso, assim tratado, ou melhor, ele é assim tratado de modo expresso pela Constituição brasileira. Então vejam, várias características nós já citamos aqui acerca da federação. Por ora, eu vou evoluir para outros aspectos. Por ora, está tudo claro? Vocês querem colocar alguma pergunta? Tem alguma ponderação? Vou dar 10 segundos, considerando o delay, para que você ou coloque coraçõezinhos para subir, e aí eu vou entender que está tudo ok, ou que você coloque a sua pergunta, e aí eu vou tentar responder dentro da nossa temática, tudo bem? Não vamos falar aqui de MPs relacionadas à legislação trabalhista, não vamos falar de direito tributário, estamos aqui falando de federação e organização do Estado. Então, por hora, tá tudo bem? Robéria, querida, um beijo. Juliana, obrigado aí. Eu que fico feliz, de vocês estarem assistindo essa live tão importante, que é um tema tão usual nos concursos públicos. Alcina, boa noite. Felipe Garcia, querido, boa noite. Que prazer enorme ter vocês aqui. Tá tudo em ordem? Tudo tranquilo? Posso, então, evoluir? Muito bem. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Por que o EUA não seria uma confederação? Porque eles mesmos dizem na Constituição deles que eles são uma federação, ok? E não uma confederação. A grande diferença, Fernanda, é que numa confederação, querida, os membros que fazem parte daquela forma e que, na verdade, nem citam como forma de Estado, e aí temos vários livros de teoria geral do Estado que dizem que não é forma de Estado a confederação, e sim uma meramente organização política de entes, ok, soberanos, para melhor dispor ali sobre assuntos de interesse comum. O que, na verdade, se tentou na época lá da independência das 13 colônias, em 1776, quando surgiram os artigos de confederação, e aí depois na Assembleia de Filadélfia que eles resolveram fazer, portanto, a Constituição da República, a Constituição dos Estados Unidos da América. E aí mudou totalmente o panorama conceitual. Por isso que eu registrei, e é bom que se repita, para que você anote, toda federação exige uma Constituição, ok? Toda federação exige uma Constituição. Já a confederação, ela não é formada através de uma Constituição. Dizem os estudiosos de teoria geral do processo, Dalmo de Abreu Dallari, e dentre outros. Na verdade, é um pacto, através então de um tratado internacional que eles, na verdade, visam ali defender interesses comuns, interesses comunitários, portanto. Então, sim, os Estados Unidos da América é uma federação, a primeira federação do mundo, a federação de essência, a federação raiz, e não a federação Nutella, como algumas aí aparentam e são de fato. Mas muito bem, vamos evoluir. Um outro ponto que eu acho pertinente você guardar é a seguinte, não entendi, tem ou não tem pena de morte? No Brasil, a regra é que não tem pena de morte. Pena de morte só em caso de guerra declarada, na forma do artigo 84, inciso 19. O que eu quis dizer foi o seguinte, o que eu disse foi que se a prova falar assim para você, no Brasil não é admitida a pena de morte, está errada. Esta afirmativa está errada, porque é admitida sim excepcionalmente, mas é. Fagner, mas é só exceção. Sim, basta ter uma exceção para eu falar que é admitida. E isso é pegadinha constante, hein, queridos? Muita calma nessa hora.
para não ser induzido a erro. Eu não quero você pecando em situações banais como esta. Eu quero você, galgando lá na classificação, ok? Muito bem, vamos lá. No final eu dou sim sugestões de livro de direito constitucional, fica tranquila, tá? Mas veja bem, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Estava eu a dizer que eu precisava dar mais 3 informações fundamentais para vocês. Uma foi que é necessário ter uma Constituição. Não existe federação sem Constituição. E com isso, eu encerro a minha fala explicando a diferença entre confederação e federação, portanto. Ok? A outra situação, a Federação Brasileira, o Pacto Federativo, ele está inserido dentro do rol das cláusulas pétreas, meus amigos. Peguem aí, artigo 60, parágrafo... Vocês estão vendo que nós estamos ligando todos esses temas, todos esses assuntos, porque se na prova vier alguma questão bem articulada, tentando pegar o contraponto de alguma dessas informações, você vai estar muito atento. E eu tenho certeza que depois dessa nossa aula, você vai fazer uma prova extremamente seguro e convencido de todos os temas inerentes à Federação e Organização do Estado que vamos tocar, ou já estamos tocando, e vai responder a prova com segurança. Esse é o meu objetivo aqui. Quem gostou, sobe o coração, ok? Quem não gostou, bate só palminha, que já tá bom. Mas vamos lá. Então, pegou o seu artigo 60? Eu papiei aqui para lembrar de você pegar o artigo 60. 60, parágrafo 4º, inciso 1º. Vê se não está dizendo aí. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1º, a forma federativa de Estado. Queridos, então nenhuma emenda constitucional, nenhuma proposta, vou melhorar, não é nenhuma emenda que já chegou na fase derradeira lá do processo legislativo. Não. Nenhuma proposta, e cuidado com a nomenclatura, não é projeto de emenda constitucional, é proposta de emenda constitucional, ok? Então, nenhuma proposta de emenda pode ser tendente a abolir a forma federativa de Estado. E aí, eu vou trazer uma outra informação adicional. Isso é um plus, hein? Tô sendo gentil, tô te dando um plus, hein? Brincadeiras à parte. Imagina que um dos legitimados lá do artigo 60 apresenta uma proposta de emenda constitucional com a pretensão de, portanto, abolir a nossa forma federativa, para que nós passemos a ser, ou melhor, voltemos a ser como éramos na época do Império, na época lá de Dom Pedro I e Dom Pedro II, um Estado unitário, só com poder central e o restante províncias, todas subordinadas ao poder central e não autônomas. Preste atenção nisso. A partir dessa ideia, ok, de proposta de emenda, um parlamentar, um deputado, por exemplo, ou um senador, a depender, né, de qual casa, né, esteja ali tramitando aquela proposta de emenda, que você sabe, a proposta de emenda, ela precisa passar por 2 turnos em cada uma das casas, e em cada uma das casas, em cada votação, em cada uma das casas tem que ter 3/5 dos membros aprovando aquela proposta de emenda constitucional. Depois entrar, ok? Aí ela vai entrar efetivamente na linha de promulgação, e aí ela vai ser promulgada com o seu respectivo número de ordem. E ela não é promulgada pelo presidente da República. O presidente da República não faz parte do processo, a não ser apresentando a proposta. Mas depois que ela é votada e aprovada em ambas as casas, em 2 turnos, por 3/5, ela não é submetida à sanção ou veto do presidente. Não, hein? Não erra isso em prova. Fagner, por que não? Eu sempre tive a curiosidade... Gente, me perdoa, eu falo muito, né? Que os temas vão vindo na minha cabeça, eu vou falando, eu não guardo informação. Então, veja, eu sei que o tema não tem pertinência porque eu estava falando na origem, mas eu acho importante você saber por que o presidente da República não é instado a sancionar ou a vetar uma proposta de emenda constitucional. Porque a proposta, uma emenda constitucional, ela é obra do poder constituinte derivado reformador.
E o presidente da República, ele exerce o poder executivo. O poder executivo é um poder constituído e não um poder constituinte. Logo, dentro da teoria constitucional, a explicação mais fácil que nós temos para vocês é essa, de que o poder constituinte, aquele que vai elaborar, portanto, a emenda, ele não pode submeter ao poder constituído, que aqui no caso é o poder executivo exercido pelo presidente da República. Essa é a justificativa mais plausível e mais bem fundamentada para que você entenda o porquê dessa não submissão. Mas muito bem, fecha esse parêntese. Estamos falando de uma proposta de emenda que tem a pretensão de abolir a forma federativa, para que nós voltemos a ser uma forma de Estado unitária, ok? Aí um deputado resolve impetrar um mandado de segurança, um parlamentar resolve impetrar um mandado de segurança para preventivamente trancar aquele processo legislativo de proposta de emenda constitucional que é notadamente inconstitucional, já que fere flagrantemente o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ele é pacífico já nesse sentido, de que cabe sim, aqui uma hipótese, né, de controle preventivo, porque é sim uma busca preventiva desse parlamentar de trancamento daquela pauta, para que ele não seja submetido a um processo legislativo de proposta de emenda constitucional inconstitucional. Ele tem esse direito líquido e certo. Portanto, que no caso não é amparado nem por habeas corpus, nem habeas data. Eu acho que isso é evidente para todos nós. Muito bem. Então fechamos mais essa informação, que a forma federativa de Estado, ela, portanto, faz parte, ela é integrante do rol das cláusulas pétreas. Uma outra informação, a Constituição, portanto, e é uma informação subjacente, tá? Inerente a isso que eu estou falando. A nossa Constituição, considerando a classificação da Constituição Federal e aqui no que toca a sua mutabilidade, a nossa Constituição ela é rígida. Ou seja, só um processo dificultoso, solene e com todo um regramento particularizado, estabelecido no nosso texto constitucional, é que ela pode ser alterada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existe uma tendência de se falar que mutação constitucional é só as alterações, só tem pertinência falar de mutação constitucional quando nós estamos dando uma nova roupagem interpretativa ao texto da Constituição Federal, mas sem alterar o que está escrito. Mas a mutação constitucional é um gênero que vai admitir duas espécies. A mutação formal e a mutação informal. Que a mutação é mudar. Então eu posso mudar a Constituição no que está, né, a obra do poder constituinte, derivado, reformador, através de uma emenda constitucional, que segue todo um devido processo legislativo constitucional, sem dúvida alguma. Ok? E a outra hipótese de se mudar a Constituição é mudando o sentido sem mudar o texto. E a isso se dá tipicamente a nomenclatura de mutação constitucional, mas é uma mutação informal. Ou seja, eu não altero o texto. Eu mudo o sentido do conteúdo, mas não o texto. Então essa mutação, a mudança informal do texto constitucional, ela decorre do que a doutrina sistematizou por denominar de poder constituinte difuso. Ok? Poder constituinte difuso. Mutação constitucional lato sensu, ou mutação constitucional na característica informal é isso. É não mudar o que está escrito, mas mudar o sentido do conteúdo, daquilo que efetivamente significa o texto. Por exemplo, casa. Casa é algo interessante, porque a concepção de casa tradicional que nós temos, né, é onde nós moramos, onde nós guardamos a nossa intimidade, mas hoje a concepção de casa decorrente de mutação constitucional é muito mais ampla. A questão de família também, do conceito de família, em decorrência de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, ok? Por que eu estou falando disso? Porque nós falamos de emenda, e nós falamos que a nossa Constituição ela é rígida. Então, uma federação ela está estabelecida numa Constituição rígida.
Ok? Nossa Constituição é rígida no que toca à sua mutabilidade. Não é semi-rígida, não é flexível e nem é super rígida, como dizem outros. Ela é rígida. Tão somente rígida. Tudo bem? Maravilha. Queridos, até agora tudo em ordem? Já temos 35 minutos de live e eu não paro de falar. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Quem é meu aluno em sala de aula presencial sabe como é que eu funciono, né, gente? Eu começo um disparate, sem parar, informação. Chega no final, eu tô exausto. Confesso que eu fico exausto no final de uma aula. Mas saio de lá tão rejuvenescido, porque eu gosto disso, né? É um prazer comensurável. Então, Robéria, tudo certo? E aí, pessoal, tá tudo certinho? Alguma dúvida? Não? Corações subindo, então, significa que está tudo em ordem? Muito bem. Aí eu quero falar um pouco do artigo 18. Claro que eu falei aqui de várias características da federação, mas não esgotei. Não esgotei, tá? Tem outras, por exemplo, numa federação existe um ente, um órgão representativo dos estados e do Distrito Federal no Poder Legislativo Federal, que aqui no caso brasileiro é o Senado Federal. Veja, a Constituição é clara quando ela diz que o Senado ela representa os estados e o Distrito Federal. E vocês percebem isso com uma tranquilidade, meus queridos amigos. Sabe por quê? O povo, ele é representado pelos deputados federais, não é isso? A Câmara dos Deputados, ela é composta por representantes o quê? Do povo. Que serão eleitos, os deputados federais, pelo sistema proporcional. Correto? Ou seja, a depender do estado da federação, Alagoas vai ter um número de deputados federais, Rio de Janeiro outro, São Paulo outro, e assim sucessivamente. Agora, no que toca à representação dos estados e do Distrito Federal, não esqueçam, nós temos 27 unidades federativas. São 26 estados e mais o Distrito Federal. Ok? Todos eles, sem exceção, elegem 3 senadores. Rio tem 3 senadores. São Paulo, 3 senadores. Ok? Sergipe, 3 senadores. Rio Grande do Sul, 3 senadores. Distrito Federal, 3 senadores. Goiás, lá dentro está o Distrito Federal, mas Goiás, 3 senadores. E assim sucessivamente. A representação é paritária, exatamente para manter o quê? A preservação do modelo federativo. Se nós entendermos isso, fica fácil entender outras questões dentro da organização política administrativa do Estado, que inclusive traz também a descentralização política administrativa, com repartição de competência entre os entes federativos, mas com aquela particularidade de nós estarmos numa federação assimétrica, ok? Então eu estou tentando esgotar tudo que eu posso. Tudo que eu posso eu estou passando. E aí eu quero ir lá no artigo 18 para fazer alguns comentários com vocês. Vejam, eu queria falar também de presidente de Poder Executivo, mas não vai dar tempo. Então, Raquel, Fábio, eu preciso de outra live. Se os queridos amigos aqui quiserem, né? Se eles quiserem, nós vamos fazer outra live. E aí eu falo só de Poder Executivo na outra live. É porque eu vou falando e eu não consigo parar, gente. Tanta informação que eu tenho guardada para te dar. Entendeu? Então veja bem, se vocês quiserem, a gente marca outra live aí. Pegou o artigo 18? Papiei para você chegar no artigo 18. Presta atenção. Diz assim o artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Amigos, eu preciso deixar claro para vocês o seguinte. Não existe hierarquia entre os entes federativos. Por favor, não responda isso, que o município está hierarquicamente subordinado aos estados e os estados à União. Não existe isso. Todos eles são autônomos. Uma lei da União não revoga uma lei do Estado. Fagner, peraí. Aí você já está falando besteira. Porque é possível sim que uma lei da União revogue a lei do Estado. Eu só quero que você me prove onde que você encontra isso no texto constitucional. Fagner, não brinca comigo que eu tenho como te provar. Prove. Mostre para mim. Onde está aí na sua Constituição
que uma lei da União pode revogar uma lei estadual. Fagner, está sim, em algum lugar aqui, não está. O que tem, queridos, eu vou dizer para vocês, é suspensão de eficácia. Presta atenção. Lá no plano da legislação concorrente, artigo 24 da Constituição Federal, tem um rol aí de competências concorrentes entre os entes federativos. Lá nos parágrafos, no finalzinho, vocês vão perceber que ela vai dizer o seguinte, olha, cabe à União, aqui eu não vou usar as palavras do texto constitucional, depois você lê, tá? Eu vou dialogar para ficar mais fácil. Ele diz assim, olha, União, tá vendo essa matéria aqui? Junta comercial, por exemplo? Cabe a você legislar de forma geral, União. Orçamento, União, cabe a você legislar de forma geral, União. Traz a norma parâmetro, a norma norte, a norma orientação. Traz, União. Aí a União não faz nada. A União simplesmente se omite. Aí o Estado, ele precisa legislar sobre junta comercial, sobre orçamento. Ele precisa, estou dando 2 exemplos, existem vários aí no artigo 24. Então o Estado precisa legislar sobre aquelas 2 matérias. E não tem a norma geral da União. E aí o que fazer? O Estado fica sem legislar? Não. Aí a Constituição o autoriza em respeito à essência da nossa federação, a autonomia, portanto, desse ente federativo, ela autoriza que os Estados legislem de forma plena sobre aqueles assuntos. Então o Estado vai legislar como ele quiser sobre esses 2 temas, sobre essas 2 matérias que nós citamos aqui. Mas aí, 2 anos depois, 3 anos depois, 10 anos depois, não importa, a União resolve se movimentar. Poder Legislativo Federal, que é bicameral, Câmara e Senado, nos estados e nos municípios, o Legislativo é unicameral, Assembleias Legislativas e câmaras, ok? Dos vereadores ou câmaras municipais. O Poder Legislativo Federal resolveu se movimentar. Aí elaborou a Lei Geral. Pegou aí o seu artigo 24? Pegou o seu artigo 24? Está aqui o meu comigo. Eu quero que você pegue o seu artigo 24. É importante. Pegou aqui, ó. Compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislarem concorrentemente sobre orçamento, juntas comerciais, produção, consumo, várias matérias, não é isso? E aí eu quero que você vá lá nos parágrafos. Estamos falando aqui dos parágrafos, tá? 1º, 2º, 3º e 4º. Pegou? Legal. Supervenientemente, então 10 anos depois, veio aquela lei da União, a Lei Geral. Só que a Lei Geral da União, ela está disciplinando aquelas matérias. Porém, de forma contrária ao que diz a legislação estadual, que naquela época, outrora, legislou de forma plena, sem qualquer limitação, porque não tinha a Lei Geral. E aí você vai falar, Fagner, então, é nesse momento que a Lei da União revoga a lei estadual. Não revoga. O que você está lendo aí é que a lei federal ela vai suspender a eficácia da lei estadual naquilo, e tão somente e exclusivamente naquilo em que a lei estadual for contrária à lei federal. O que isso significa? Que depois de 3 anos, por exemplo, se aquela lei geral ela for revogada, a lei estadual, ela volta a ter eficácia ou ela volta a ter vigência? Quem responde aí para mim? O que acontece com a lei estadual se posteriormente a lei federal for revogada ou modificada e aquela incompatibilidade deixar de existir, portanto? O que acontece com aquela lei estadual? Isso é a resposta que todas as bancas de concurso público querem, meus queridos servidores. Olha aí, já estou dizendo que você é servidor. Qual é a resposta? A lei estadual ela volta a ter vigência ou ela volta a ter eficácia? Eu vou aguardar. Muito bem, Juliana. Excelente, querida. Ela volta a ter eficácia. Não é vigência porque ela nunca foi revogada. Lei federal não revoga a lei estadual. Lei estadual não revoga a lei municipal. E a recíproca é verdadeira independentemente da circunstância. Fui claro no que eu disse, meus amigos? Isso precisa ser internalizado, ser guardado no seu vergão mais íntimo, porque isso vai cair na tua prova.
E você tem que responder dessa maneira. Ela volta a ter eficácia. Muito bem. Outros temas que eu quero abordar com vocês. Volta no artigo 18. Você sabe o que é Brasília? Você sabe qual é a natureza jurídica de Brasília? Gente, se alguém pergunta isso numa prova, qual é a natureza jurídica de Brasília, derruba 98%. Eu faço parte de banca de concurso, não a banca, né, do concurso de vocês, evidentemente. Mas eu faço parte, faz concursos menores, ok? Mais regionalizados. E quando eu tenho oportunidade, eu coloco esse assunto. E eu vou dizer para vocês, 90% dos candidatos erram essa questão. Por quê? Porque normalmente nós temos em mente, nós guardamos a informação de que Brasília é uma cidade. Só que Brasília, na acepção jurídica e constitucional da sua natureza, presta atenção no que eu estou dizendo, ela não pode ser considerada uma cidade. Por que Brasília não é uma cidade? Robéria, você que é de Brasília, minha amiga, sabe muito bem do que eu estou falando. Brasília, queridos, está dentro do Distrito Federal. O Distrito Federal, Brasília é a capital do Brasil. Essa é a natureza. Brasília é a capital do Brasil e é uma região administrativa do Distrito Federal. Fagner, como é que eu vou saber disso? Lei Orgânica do Distrito Federal. E mais um detalhe. O Distrito Federal, a Constituição Federal diz que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Se o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, cidade é sede de município. Ora, se o Distrito Federal não pode ser dividido em município, logo, Brasília Federal, Brasília é a capital federal, mas não um município. E sim, tão somente uma região administrativa. É claro que nós chamamos a bela Brasília de cidade, sem dúvida nenhuma. Eu sou um apaixonado, amo Brasília, adoro Brasília. Quando tenho a oportunidade de ir lá, no ano passado fui lá, inclusive, com a minha família, adoraram também, Carol e Miguel. Mas eu não posso falar tecnicamente, constitucionalmente falando, numa prova que Brasília é uma cidade. Vocês entenderam? Maravilha. Último ponto para fechar a nossa live. Não, na verdade, mais 2 pontos. Me permitam mais 2 pontos? Eu sei que já estamos avançados na hora, estou falando muito, mas eu não posso deixar de falar esses 3 pontos. Fagner, chega toda hora. 4 pontos. Vamos lá. Primeiro, presta atenção. A União não tem soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Fagner, mentira. Mentira porque a União tem soberania, está lá no artigo 21. Me prova. É aquela história, me prova. Não está dizendo que a União tem soberania. O que ela está dizendo é que a União tem competência exclusiva de representar a República Federativa do Brasil. É isso. Ok? A União não tem soberania. Ela é um ente federativo interno. Ela é uma pessoa jurídica de direito público interno. Ela, estados, Distrito Federal e municípios têm a mesma natureza, pessoas jurídicas de direito público interno. Claro, cada qual com as suas particularidades, mas todos esses entes são pessoas de direito público interno. Guardou para a prova? A União não tem soberania, a União tem autonomia, assim como os outros entes federativos. Quem tem soberania, de acordo com o artigo 1º, inciso 1º do artigo 1º, é a República Federativa do Brasil. Muito bem. A segunda dica, dentro das 4 que faltam. A segunda, territórios federais integram a União. O território não é político autônomo. Por favor, não são políticos autônomos. Eles são longa-manos da União. Eles pertencem à União. E nos territórios, terceira dica, os territórios sempre terão governadores. Ainda que seja só ele o governador. Ainda que seja só ele, mas tem um governador. Agora, órgãos judiciais de primeira e segunda instância, Defensoria Pública e Ministério Público só nos territórios com mais de 100 mil habitantes. Guardou isso? Os territórios sempre terão governadores, mas órgãos judiciais de primeira e segunda instância, Defensoria Pública e Ministério Público só nos territórios com mais de 100 mil habitantes. Querido, depois vocês vão passar a leitura do artigo 18 ao artigo 36 da Carta Magna, ok? Eu estou fazendo aqui um apanhado de informações daquilo que eu vejo que é mais corriqueiro nas provas. Tudo bem? Outra questão. Vejam,
Os territórios, eles fazem parte da União, eles integram a União. E pode ser que nos territórios tenhamos municípios. Então, os municípios situados em territórios federais têm autonomia nos termos da própria Constituição Federal. Isso significa dizer que a União pode intervir nos municípios desde que esses municípios estejam situados em territórios federais. A União não pode intervir em municípios situados em estados brasileiros. Por exemplo, a União não pode intervir aí no município de Nova Iguaçu, não pode intervir aí no município de Nilópolis, aqui no município do Rio de Janeiro. Mas ela pode intervir em municípios situados em territórios federais. Fagner, qual é o território federal que nós temos hoje? Nenhum. Não temos nenhum, ok? Mas é possível? É possível. Olha o artigo 18, parágrafo 3º, que é a última dica das 4 que eu separei para o final da nossa live. Eu quero abrir um espacinho para vocês perguntarem também, antes de eu ser cortado. Faltam 8 minutos. Presta bem atenção. Os territórios, eles podem ser criados através de um desmembramento de um estado, desmembramento, formação. Eu pego parte, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. Vamos pegar a Baixada Fluminense. Vamos tirar a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Nilópolis, Duque de Caxias, Belfor Roxo. Vamos tirar do estado do Rio de Janeiro e transformar, então, num território federal. Território federal, Baixada Fluminense. Como era antigamente, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um território federal. Mas com a Constituição da República de 88, ele foi reincorporado ao estado de Pernambuco. Hoje não temos territórios. Então, eu estou trabalhando aqui uma hipótese, hipotética, só para você entender. Então, eu peguei a Baixada Fluminense, desmembrei do estado do Rio de Janeiro, ok? E formei um território federal. Como é que se dá isso? Mediante lei complementar, está lá no artigo 18, parágrafo 3º. Não é lei estadual, é lei complementar federal, porque os territórios integram a União. E aí, claro, tem que ouvir as assembleias legislativas, tem todo um trâmite complexo, portanto, aí, de produção normativa para que haja efetivamente, ok, essa modalidade que é desmembramento, formação de território. E aí o que vai acontecer com Nova Iguaçu, Nilópolis, Belfor Roxo, Duque de Caxias? Vão continuar sendo municípios. Vão continuar tendo autonomia. Aí quem vai intervir nesses municípios a partir de então, se for o caso, dentro das hipóteses elencadas lá no artigo 35, é a União e não mais os estados. Deu para entender, queridos? Então cuidado, hein? Só para fechar a nossa live. A vedação, a indissolubilidade do vínculo federativo não quer dizer que internamente nós possamos ter transformação de estados. Podemos ter fusão, podemos ter desmembramento, formação, desmembramento, anexação, podemos ter cisão, o que se aplica também para os municípios de uma forma um pouco diferenciada, conforme consta no parágrafo 4º, mas é possível. O que não pode é mexer na integridade do território nacional, porque nós vivemos em um pacto federativo e a hegemonia ela tem que ser mantida, a integridade da federação ela tem que ser mantida, ok? E assim eu vou terminando a minha fala. Estou aqui com a garganta arranhando, cheio de sede, porque eu não bebi nada. Eu só, coloquei informação para vocês. Queridos, muito obrigado pela atenção dispensada. A live bombou, foi ótimo. Eu quero que vocês compartilhem qualquer dúvida. Fiquem à vontade para colocar qualquer dúvida. Se não tiver dúvida, corações subindo, ok? Eu vou me despedindo. Mais uma vez, obrigado aí pela gentileza, pelo carinho. Não esqueçam de assistir às nossas aulas, né? Tanto online e quando acabar essa anormalidade toda, vamos voltar às nossas aulas presenciais. Estamos já morrendo de saudades, ok? E não esqueça, siga aí meu Instagram, fica à vontade para me seguir no Instagram. Pois é, né? Passou rápido, né? Passou rápido, foi bom, também adorei. Vamos fazer outras. Cobrem aí os Sejures. Cobre os Sejures, vamos fazer outras. Vamos falar de poder executivo, vamos falar de direitos fundamentais. Vocês também têm as lives aí do Jean, tem as lives do Damasceno, do nosso grande pequeno Arthur Damasceno. Para quem eu não conhecia, um prazer enorme conhecê-los, tá bom? Para quem eu já conhecia, um grande prazer revê-los aqui na nossa live. E para todos, um beijo grande, um abraço, saúde e paz. Se protejam, estejam sempre guardados. Vai dar tudo certo, estamos juntos, unidos e cooperando para que isso passe rápido e nós possamos voltar à nossa normalidade. Tá bom? Gente,
Forte abraço, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau.